Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me engole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, filho. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos, por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a sua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, filho. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, que possui. Imaculado Coração de Maria, vosso Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Leitura do Livro do Céu, volume 3, trecho do 98 ao 104. Luísa Picarreta, 18 de julho de 1900. Os pecados das nações caem sobre elas mesmas, formando a sua ruína. Encontrando-me em meu estado habitual, vi o meu adorável Jesus todo aflito dentro de meu coração. E ao mesmo tempo vi muita gente que cometia muitos pecados. Estes pecados tomavam o voo para mim para vir aferir o meu amado Senhor até dentro de meu coração. Mas Jesus os rejeitava de si e caiu sobre as mesmas nações, e caindo sobre elas formava sua própria ruína, mudando-se em tantas espécies de flagelos sobre os povos que dava horror até os corações mais duros. Então Jesus, afligindo-se de tudo, me disse: minha filha, até onde chega a cegueira dos homens? Pois enquanto tentam me ferir a mim, fere-se a eles mesmos com as suas próprias mãos. O trecho 99, 19 de julho de 1900. Luís oferece-se para sofrer, para evitar o sofrimento aos povos. Esta manhã, depois de ter estado toda a noite e grande parte da manhã esperando o meu adorável Jesus, ele não se dignava vir. Então, cansada de esperá-los, esforcei-me por sair do meu habitual estado, pensando que já não era vontade de Deus. Enquanto me esforçava por sair, estando quase impaciente, meu benigno Jesus moveu-se dentro de meu coração, fazendo-se ver apenas e olhando-me em silêncio, impaciente como estava, disse-lhe: meu bom Jesus, como és cruel! Pode-se dar crueldade maior que esta, de abandonar a uma alma em poder do impiedoso tirano do amor que a faz viver em agonia contínua? Oh, como você mudou de amante para cruel! Enquanto dizia isso, diante de mim via muitos membros
de gente mutiladas. E por isso acrescentei: Ah, Senhor, quanta carne humana mutilada, quanta amargura e tristeza, que pena! Não teria sido menos cruel se te tivesse satisfeito nesse meu corpo e o tivesse reduzido a tantos pedaços, por quantos pedaços fizeram esses membros? Não era menor mal ver sofrer uma só que há tantos pobres povos? Enquanto dizia isso, Jesus continuava a olhar-me fixamente, como se ficasse ferido. Não sei dizer se também desgostoso, e me disse: No entanto, é o princípio do jogo. Ainda é nada em comparação ao que virá. Dito isso, se escondeu à minha vista, sem poder vê-lo mais, deixando-me em um mar de amarguras. O trecho 100, 21 de julho de 1900. Necessidades de divulgação. Depois de ter passado um dia adormecida e tão sonolenta, que não sabia de mim mesma e não sabia de mim mesma, e tendo recebido a comunhão, me senti saindo de mim mesma, e não encontrando o meu único e sumo bem, comecei a girar e girar, chegando ao delírio. Enquanto fazia isso, senti uma pessoa entre os braços toda noite, sem poder ver quem era. Então, não podendo resistir mais, rasguei aquele véu e vi meu suspirado. Tudo. Ao vê-lo, senti que queria irromper em reclamações e desatinos. Mas Jesus, para acabar com a minha impaciência e meu delírio, me deu um beijo. Esse beijo me infundiu a vida, a calma e acabou com a minha impaciência, tanto que não soube dizer nada mais. Então, esquecendo todas as minhas misérias e tendo muitas, lembrei-me das pobres nações e disse a Jesus: Apressa-se, livra tantos povos de destroços tão cruéis, vamos juntos àqueles lugares onde acontecem tais coisas, a fim de que reanimemos e consolemos aquelas pobres cristãs que se encontram em estado tão triste. E ele: Minha filha, não quero levar-te porque teu coração não resistiria a ver matança tão dilacerante. E eu: Ah, Senhor, como foi que permites isso? Que permitiste isso? E ele: É absolutamente necessário para a pulga em todas as partes, porque no campo semeado por mim cresceram tanto as ervas daninhas, os espinhos que se fizeram árvores. E estas árvores espinhosas não faz outra coisa senão inundar meu campo de águas venenosas e por pestilentas. Que se alguma espiga se mantém intacta, não recebe outra coisa senão picadas e fetidez tanto que não pode germinar outras espigas. Primeiro, porque lhe se falta o terreno, ocupado por tantas plantas nocivas. Segundo, pelos contínuos furos que recebe, que não lhes dão paz. Eis a necessidade da matança, para extirpar tantas plantas más e o derramamento de sangue para purgar meu campo das águas venenosas e pestilentas. Por isso, não te queiras entristecer
ao princípio, porque não só onde já ordenei os flagelos, mas em todas as outras partes se necessita a purga. Quem pode dizer a consternação de meu coração ao ouvir esse falar de Jesus? Então, de novo, resisti que queria ir ver, mas Jesus, não me dando atenção, desapareceu. E eu, ficando sozinha, tomei o caminho para ir, mas agora encontrava um anjo que me fazia retroceder. E agora as almas purgantes, tanto que fui obrigada a retornar em mim mesma. Trecho 101, 25 de julho de 1900. Em Jesus não há crueldade alguma, senão que tudo é amor. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me fez ver uma máquina onde parecia que muitos membros humanos foram esmagados, e no ar como dois sinais de castigo que davam terror. Quem pode dizer a consternação de meu coração ao ver tudo isso? Mas o bendito Jesus, vendo-me tão amarga, disse-me: minha filha, afastemo-nos por um pouco daquilo que tanto nos aflige e interroguemo-nos com brincar um pouco juntos. Quem pode dizer o que aconteceu entre Jesus e eu nesse jogo? As finezas de amor, as estratagemas, os beijos, as carícias que reciprocamente nos dávamos. Se bem que me ultrapassava meu amado Jesus, porque eu, sendo débil, me sentia desfalecer. Tão é verdade que, não podendo conter em mim o que ele me dava, tenho dito: meu amado, basta, basta. Não posso mais. Eu esforço, meu pobre coração não é tão grande para ser capaz de receber tanto. Por isso, basta por agora. Então, querendo me reprovar por falar do outro dia, docemente me disse: dizei-me as vossas querelas, dizei, eu sou cruel? O meu amor para convosco mudou em crueldade? E eu, envergonhando-me de tudo, disse: não, Senhor, não és cruel. Quando vens, mas quando não vens, não direi que és cruel. E ele, sorrindo diante de minhas palavras, acrescentou: no entanto, você continua dizendo que quando eu não venho, eu sou cruel. Não, não, em mim não pode haver nenhuma crueldade, mas tudo é amor. E você deve saber que se é como você diz, então mesmo ser cruel é amor maior. O trecho 102, 27 de julho de 1900. Veja os ataques à igreja na guerra da China. Encontrava-me toda preocupada por meu miserável estado, especialmente de que esse não fosse mais vontade de Deus, considerando como sinal certo e escasso sofrer e suas contínuas privações, enquanto estava consumindo meu pequeno cérebro, disse, e esforçando-me em sair desse estado, meu sempre bom Jesus, como relâmpago, se fez ver, dizendo-me: minha filha, o que queres que eu faça? Diga-me, eu farei o que você quer. Antes esta proposta tão inesperada, não soube o que dizer, diante de tal confusão de que o bendito Jesus deveria fazer o que eu queria. Enquanto que eu sou a que deve fazer o que ele quer. Que fiquei muda. Então, ao ver que eu não dizia nada, como o relâmpago fugiu. E eu, correndo atrás dessa luz, me encontrei fora de mim mesma. Mas não encontrei
e girei pela terra, pelo céu, pelas estradas, e agora o chamava com a voz, e agora com o canto, pensando entre mim o que o bendito Jesus, ao ouvir minha voz e meu canto, ficaria ferido, e com a certeza o encontraria. Agora, enquanto girava, via a matança cruel que se continua a fazer na guerra da China, as igrejas demolidas, as imagens de Nosso Senhor lançadas por terra, e isso é nada ainda. O que me deu mais espanto foi ver que se agora o faz os bárbaros, os leigos, depois o farão aos falsos religiosos, que desmascarando e fazendo-se conhecer quem são unidos-se com os inimigos abertos da igreja, darão tal assalto que parece incrível à mente humana. Oh, quantas mortes, mais cruéis ainda! Parece que eles juraram, entre eles, terminar com a igreja. Mas o Senhor tomará a vingança deles, destruindo-os por isso, sangue por uma parte, sangue pela outra. Então me encontrarei dentro de um jardim que me parecia que era a igreja, e dentro havia uma multidão de gente sob o aspecto de dragões, de víboras e de outros animais enfurecidos que, devastando aquele jardim e logo saindo dele, formava a ruína das nações. Enquanto via isso, encontrei o meu amado Senhor nos meus braços e disse-lhes: finalmente deixaste-te encontrar. És tu verdadeiramente o meu amado Jesus? E ele: sim, sim, sou eu, Jesus, sou teu Jesus. E queria dizer-lhe que livrasse tantas pessoas, mas ele, não me fazendo caso, todo aflito, acrescentou: minha filha, estou bastante cansado. Vamos para a cama descansar, se queres que me entretenha contigo. E eu, temendo que fosse embora, fiz silêncio, fazendo dormir. Logo depois, reencontro em meu interior, deixando-me reanimada, sim, mas extremamente aflita. O trecho 103, 30 de julho de 1900. Luísa detém a espada da justiça. Passei uma noite e um dia inquieto. Desde o princípio me sentia saindo de mim mesma, sem que pudesse encontrar o meu adorável Jesus, mas via mais que coisas que me davam terror e espanto. Via que na Itália se levantava um fogo e outro que se levantava na China, que pouco a pouco, unindo-se, confundia um só. Nesse fogo via o rei da Itália, morto subitamente por engano. E isto era como que um meio para avivar e engrandecer o fogo. Em suma, havia uma rebelião, um tumulto, uma matança de pessoas. Tendo visto essas coisas, senti-me em mim mesma e sentia rasgar-me a alma, até me sentir morrer. Muito mais que não via a minha adorável, vi a minha adorável. Jesus, depois de muito esperar, se fez ver. É meu adorável Jesus, né? Porque não é minha adorável Jesus. Meu adorável Jesus, depois de muito esperar, se fez ver com uma espada na mão, em ato de usá-la sobre as nações. Eu, toda assustada e sendo um pouco atrevida, peguei a espada com a mão e disse-lhe: Senhor, que fazes? Não vê quantas aflições acontecerão se usar essa espada?
O que mais me aflige é que eu vejo que no meio da, toma no meio da Itália. Ah, Senhor, se apresse, tenha piedade de suas imagens. E você diz que ama, poupe-me dessa terrível dor. E enquanto isso dizia, detinha a espada com toda a força que podia. Jesus, dando um suspiro todo aflito, me disse: minha filha, deixa-a cair sobre as nações, porque não posso mais. E eu, tomando mais forte, não posso deixá-lo, não tenho coragem para fazê-lo. E ele, não te disse muitas vezes que sou obrigado a não te fazer ver nada de outra maneira? Não sou livre de fazer o que quero. E enquanto isso dizia, baixou o braço com a espada e pôs-se em atitude de acalmar-se da sua ira. Pouco depois desapareceu e eu fiquei com um certo temor. Quem sabe, e talvez sem me deixar ver, puxasse a espada e a usasse sobre as pessoas. Ó Deus, que angústia! Só me lembrar. Que angústia ao só me lembrar. O trecho 104, 1º de agosto de 1900. A humanidade de Jesus é o espelho da divindade castigos. Continua meu adorável Jesus vindo poucas vezes e por pouco tempo. Esta manhã me sentia toda aniquilada e quase não me atrevia a ir em busca do meu sumo bem. Mas ele, sempre benigno, veio e, querendo me infundir confiança, me disse: minha filha, diante de minha majestade e pureza, não há quem possa estar de frente, mas todos estão obrigados a estar por terra e golpeados pelo fulgor de minha santidade. O homem gostaria de quase fugir de mim, porque é tal e tanta sua miséria que não tem coragem para sustentar-se diante do ser divino. Então, fazendo isso de minha misericórdia, assumi minha humanidade, a que atenuando os raios da divindade, é meio para infundir confiança e ânimo ao homem para vir a mim, o qual, pondo-se de frente à minha humanidade, que expande raios atenuados de divindade, tem o bem de poder purificar-se, santificar e até divinizar em minha própria humanidade divinizada. Por isso, tu estás sempre de frente para a minha humanidade, tendo-a como espelho, no qual purificarás todas as tuas manchas. E não somente isso, como, como mas como espelho no qual, refletindo, adquirirás a beleza, e pouco a pouco irás adornando-te à semelhança de mim mesmo, porque é propriedade do espelho fazer aparecer dentro de si a imagem similar àquele de quem se olha nele. Se assim é o espelho material, muito mais é o divino, porque minha humanidade serve ao homem como espelho para olhar para a minha divindade. Eis porque todos os bens para o homem derivam, todos os bens para o homem derivam da minha humanidade. Ao dizer isso, senti-me confiante que me veio o pensamento de querer falar-lhe dos castigos. Talvez me ouvisse e fizesse a tentativa de o aplacar completamente. Mas enquanto me dispus a isso, como o raio desapareceu, e minha alma, correndo atrás dele,
se encontrou fora de mim mesma, mas não pude reencontrar mais. E com grande amargura minha, vi muitas pessoas que iam às visões, outros secretários que saíam para atentar contra outras vidas de reis e de outros chefes. Vi que se consumia de raiva porque lhes falta o meio para sair entre os povos e fazer matança. Sem dúvida, chegará o seu tempo. Depois disso, eu me encontrei em mim mesma, toda oprimida e aflita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós.